É com muita alegria que nós estamos realizando a nossa atividade para o Centro Espírita Seara Fraterna, retornando de maneira virtual, a companhia de todos vocês. E vamos pedir então a Deus, nosso Pai, que nos ilumine, que nos ampare e que nos dê toda a ajuda necessária para que a gente possa fazer um bom estudo, boas reflexões a respeito do tema que nós vamos ver agora aqui na nossa tela, que temos com Cristo. Esse tema tem o objetivo de fazer algumas reflexões no que diz sentido a pensar um pouquinho, né, o que o cristianismo, o que os ensinos do Evangelho, o que os ensinos da doutrina espírita, todos os assuntos, né, que dizem respeito a nos auxiliarem para que a gente possa, né, tocar em frente a nossa vida, tratar de melhor maneira possível das questões ligadas a essa pandemia, essas questões ligadas às nossas dificuldades do dia a dia. Então, que Deus nos ampare, que tudo corra da melhor maneira para todos nós. O que temos com o Cristo é um estudo que foi baseado dentro do livro do Chico Xavier, né, com Emmanuel, né, capítulo 144 do Caminho, Verdade e Vida, que tem justamente esse título, né, que temos com o Cristo. É um estudo muito interessante e a gente, quando fala a respeito desse livro, a gente gosta de trazer a divulgação da série evangélica, né, de toda a série evangélica, que é um conjunto de 5 livros. Cada um desses livros, a gente vê, né, na apresentação aqui assim, que são cada livro com 180 mensagens, cada mensagem relativa a um versículo do Novo Testamento. Então, são os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, que fazem parte da coleção Fonte Viva da Federação Espírita Brasileira, e editados pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, o livro Palavras de Vida Eterna. 5 livros com o mesmo formato, cada um com 180 mensagens, livros de conteúdo riquíssimo para nós, que devem ser utilizados em Evangelho no Lar, em reuniões de toda a ordem, dentro do ambiente de trabalho, tanto ambiente de trabalho particular, né, como ambiente de trabalho na casa espírita, qualquer atividade que a gente for começar. Né, tem gente que coloca na mesa, onde costuma deixar o celular, né, a pessoa bota ali na mesa, no lado ali do celular, no lado, perto do telefone, quando recebe uma ligação, que seja uma ligação que não traga conforto, aí a pessoa já lê uma mensagem, imediatamente já toma o remédio, a pílula do Evangelho, para poder se curar e dar seguimento à sua própria vida. Paralelamente, tem gente que também leva dentro da bolsa, né? Homens não costumam andar de bolsa, mas mulheres, às vezes, né, os livros têm formato pequeno, leva dentro da bolsa e também a mesma situação. Está na rua, está passando por alguma dificuldade, está passando por algum problema, tem aquela necessidade de ler uma mensagem que possa restabelecer a coragem, restabelecer o bem-estar, abre um desses livros e toca a vida, e a pessoa vai seguir em frente de maneira muito melhor durante o dia. Qual é a mensagem que vai tratar, né, a mensagem evangélica que trata da mensagem, dentro desse título aí que temos com Cristo? É dito assim, mensagem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí, essa mensagem aqui assim, ela faz uma referência, né, uma referência destrutiva, né, uma referência como se Jesus fosse trazer para nós algum tipo de influência negativa, né, como se fosse possível que esse tipo de coisa acontecesse. Nós sabemos que Jesus é um consolador. Então, mesmo que porventura, né, que é o caso dessa mensagem evangélica, que Jesus vai expulsar, né, um companheiro que está com obsessão, mesmo que isso aconteça, Jesus como Espírito puro, não vai usar de violência, não vai usar de truculência, não vai usar de nenhum tipo de meio que dê margem, né, para a pessoa para a pessoa dizer que ele fez algum tipo de destruição, algum tipo de agressão. Mas, quando as outras pessoas ouvem determinados comportamentos, às vezes a pessoa chega,
né, e diz assim, nossa, isso é uma grosseria, nossa, isso é uma violência. Né, e aí isso é comum de acontecer isso. Né, e Jesus, em determinados momentos, ele usava certa energia para poder, né, mostrar para as pessoas que realmente não estavam caminhando no sentido correto. Mas a mensagem de Jesus é uma mensagem eminentemente de consolação. Porém, a gente não pode esquecer que nós estamos nesse período de transformação do nosso planeta. Não digo esse período de transformação que se restrinja a essa época de coronavírus e Covid-19. A gente diz o período de transformação é o terceiro milênio, esse grande período de transformação do planeta Terra, em que pouco a pouco, né, serão substituídos os espíritos que não têm mais condição de continuar aqui e serão trazidos no decorrer do tempo novos espíritos que já têm condições de viver aqui e outros de nós que também vamos continuar prosseguindo a nossa caminhada aqui mesmo no nosso planeta. De qualquer forma, é importante entender que nós espíritos que temos expiações e provas, e por isso o livro entra, né, como foco do trabalho, uma série de informações, né, que ele vai falando assim, isso aqui são textos que são copia e cola, copiei e colei o texto do livro, né, do livro que a gente está estudando na manhã, de tarde, noite, quem estiver olhando aí ao vivo, veja o horário que está vendo o estudo. Então diz assim, refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Isso não é uma coisa daquela época, isso é uma coisa que acontece em todos os dias de nossas vidas, em todos os tempos. A gente sabe que isso ocorre, né? A gente sabe que isso é uma coisa passível de acontecer. Ele continua dizendo que, entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Isso não é uma coisa que diz respeito apenas a pessoas. Por isso que a gente vira e mexe e diz da necessidade de fazer, por exemplo, o evangelho no lar, para proteger as nossas casas, para aumentar o grau de proteção das nossas casas das influências perversas, das influências negativas no nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente plantar evangelho, quanto mais a gente plantar sintonia positiva dentro do nosso ambiente familiar, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, melhor é. Né? Quanto melhor a gente conseguir fazer isso, se conseguir estender, obviamente, para a casa espírita, se conseguir estender para dentro do ambiente de trabalho, claro, melhor ainda. Né? Quanto mais recursos nós conseguimos juntar, melhor é para a nossa continuidade na nossa existência. Mas no texto lá do livro, ele ainda diz assim, na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. Isso é uma coisa que a gente vê hoje em dia. Né? É só a pessoa abrir o jornal e ver a quantidade de conflitos, a quantidade de problemas, a quantidade de aborrecimentos que a gente tem tido no transcorrer dos nossos dias. Né? E isso aí faz parte do planeta de expiações e provas. Né? Da mesma maneira, ele aborda no livro a questão do comércio, o que teria, né, a função de estabelecer a fraternidade, e aparecem esses conflitos, aparecem esses problemas, aparecem essas influenciações com os apelidos de ambição e egoísmo. Aqui uma imagem, né, daquele terremoto, né, terremoto não, tsunami, né, no Japão, vocês lembram disso? O pessoal ordeiramente, calmamente, parados, esperando para poder serem atendidos, fazerem as suas, né, serem atendidos nas suas necessidades. E aí a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, muitas das vezes teve lugar que as pessoas saquearam no sentido, né, não de saquear, né, mas as pessoas iam para o mercado, né, aqui no Rio, por exemplo, o pessoal de outros lugares do Brasil, não sei se aconteceu isso, mas aqui no Rio teve problema de água no início do ano, as pessoas iam para o mercado e disputavam a força. Não 1 litro, disputavam todos os litros. Chegava, em 5, 10 minutos, acabava. Totalmente, acabava a água. Quando começou esse negócio do corona, que se falava a respeito de álcool gel, a disputa por álcool gel em tudo quanto era canto, era impressionante. Ao mesmo tempo, os comerciantes, ao invés de venderem um álcool gel por um valor, né, que era o valor normal, vamos dizer, entre aspas, valor normal de venda, simplesmente aumentaram o preço do produto, sem mais nem menos. Aumentaram, querendo aurir lucros
excessivos, abusivos, né, mostrando que a gente, às vezes, se comporta de maneira totalmente inadequada por conta de ambição e por conta de egoísmo. Mas nós, doutrina espírita, precisamos lembrar daquela frase que exaustivamente repetida, né, nas questões de Chico Xavier, em que ele dizia, né, e sempre procurou orientar as pessoas, que tudo passa. Realmente, quando a gente olha a nossa situação, muitos de nós, muitas famílias, muitas pessoas estão passando por momentos em que de navegação extremamente complexa, extremamente complicada. Mas a gente vem com a doutrina espírita, lá nas questões 258, na questão 259, na questão 814, nos lembrando e nos ensinando que tudo que nós passamos, o gênero das provas que nós vivemos aqui, foi escolhida justamente por cada um de nós. Nós, na hora de encarnarmos, escolhemos o gênero das provas que nós vamos viver. Então, nada que está acontecendo por acaso. Tá? Mesmo que todas as pessoas, que todo o planeta, que todos os habitantes estejamos passando por esse nível de dificuldade, isso não derruba a questão e as questões do Livro dos Espíritos. É assunto tão importante que foi trazido 3 vezes, que eu me lembre. Tá? Talvez, se a gente né, estudar, aprofundar o estudo das 1019 questões do Livro dos Espíritos, é capaz até de encontrar mais referências ao assunto. Né? Que eu me lembro, assim, às vezes a pessoa fala para mim assim, nossa, ele sabe um monte de questão de cabeça. A gente usa tanto que a gente acaba guardando algumas questões de cabeça. Então, eu, assim, de cabeça, me lembro de pelo menos 3 questões que nos ensinam que nós planejamos o gênero das nossas provas nas nossas reencarnações. Então, isso mostra para a gente que a navegação está complexa, mas nós não podemos parar. Simplesmente não podemos parar. É isso que a gente tem que entender. E como é que a gente vai compreender isso? A gente vai compreender isso a partir do ensino da doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, que diz para a gente que Jesus é o melhor e maior modelo e guia apresentado por Deus para nós trabalharmos, para nós usarmos como paradigma dentro do nosso planeta. Então eu pensei, né, e recebi essa imagem, né, pela internet. Eu achei a imagem linda de morrer, né, por conta da ferida aqui, assim, né, identificando essa mão, né, dessa metáfora, né, dessa mão dizendo que essa mão pertence a Jesus, dizendo para a gente assim, ei, você, né, ei, você vem, tá? Para a gente poder entender que ele está nos chamando muito carinhosamente, ele está nos convocando, está dizendo para a gente, vem na minha direção. Quando lá na resposta do Livro dos Espíritos diz, vede Jesus, não é simplesmente vede Jesus, é vede o que Jesus faz, vede o que Jesus fez, vede o que Jesus ensina e procurar fazer igual, dentro do possível. Somos espíritos imperfeitos, então nem sempre a gente vai conseguir fazer, mas precisamos nos esforçar o máximo possível para conseguir fazer o que Jesus ensina para cada um de nós. E aí, a gente tem recebido, né, sistematicamente, essa imagem aqui foi de um companheiro, Vicente Oliveira, lá da Sociedade Espírita Jorge. Né? Agradeço muito ao Vicente. E aí nós pensamos nessa imagem aqui, que é uma imagem assim que remete a pessoa a ficar numa situação de dúvida, né? De tá meio assim, meio lenta, né? Mas tem uma coisa maravilhosa nessa imagem aqui, porque ela está lendo, ela está estudando. E isso para nós é muito bom. Muito bom. Aproveitemos os momentos que a gente tem atualmente disponível, por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, todos os momentos disponíveis. Aproveite o tempo, leia, estude, aproxime-se dos estudos, para poder cada vez se aparelhar mais, cada vez estar melhor preparado para lidar com as coisas do dia a dia. Para poder praticar o melhor remédio que Jesus ensinou para a gente, que é o remédio chamado amor. E ele diz para a gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele diz para a gente assim, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Que remédio é esse? É o remédio da lei do amor. Todas as vezes que a gente aprende a amar, todas as vezes que a gente ama, quanto mais a gente ama
menor é a oportunidade, a chance, a situação, a condição de sofrimento. Menor é o nosso sofrimento. Quanto mais se ama, menor é o sofrimento. A gente não tem dúvida a respeito disso. Mas essa palavra, essa mensagem que foi trazida, né, que temos com Cristo, né, que foi baseada lá no Evangelho de Marcos, né, essa mensagem, ela começa, né, ela estava lá no Evangelho de Marcos, né, e ela começa, né, um pouquinho antes, quando a gente estuda o Evangelho, às vezes é interessante a gente olhar os versículos anteriores para poder entender o que vem, o que veio antes daquele versículo, né? Não que necessariamente tenha sido uma coisa cronológica, mas como está dentro do mesmo pacote, como está dentro do mesmo capítulo, é interessante a gente pensar. E aí eu fui fazer essa pesquisa, e aí a gente percebeu que o que tinha antes era justamente a questão dos pescadores Pedro e André, irmãos, que vão ser convocados por Jesus. Isso está dentro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Olha como é que Jesus fala com eles. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nós, né, para o pessoal do Seara Fraterna aí que já nos conhece, né, de várias reuniões que a gente trabalha aí com vocês, a gente, assim, sistematicamente, o tempo todo, a gente tem falado o tempo todo no decorrer dos últimos anos, que todas as vezes que a gente olhar para Jesus falando com um personagem do Novo Testamento, com um personagem do Evangelho, ele não está apenas se dirigindo ao personagem do Evangelho. Então, quando ele diz, vinde após mim, e fala isso para Pedro, fala isso para André, ele não está falando apenas para Pedro e André. Ele está falando para cada um de nós. É uma chamada de responsabilidade para cada um de nós. Então, o que ele está dizendo para a gente é simplesmente o seguinte: ei, vocês todos nós que estamos assistindo o vídeo, todos nós que estamos participando do trabalho, todos, sem exceção, encarnados, desencarnados, aqueles que vão ver ao vivo, aqueles que verão no futuro, todos nós estamos sendo convocados por Jesus para irmos na direção dos seus ensinamentos. Mas não é ir na direção dos seus ensinamentos só para ir na direção dos seus ensinamentos, mas é ir na direção dos seus ensinamentos para que nós nos constituímos, para a gente poder se constituir em pescadores de homens. Como que nós seremos pescadores de homens? Por intermédio do nosso comportamento, por intermédio das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, de como nós estamos vendo as coisas à nossa volta, de como a gente ouve as coisas que são ditas para a gente. Então, essa é a maneira que a gente vai ter que trabalhar, essa é a maneira que a gente vai se esforçar para trabalhar. E aí, diante disso, por exemplo, nós trouxemos uma série de slides, tá? Esse daqui eu recebi essa semana passada agora. Olha o pensamento que Gandhi diz para a gente. Eu não permitirei que ninguém ande na minha mente com os seus pés sujos. O que ele está falando para a gente? Ele está falando para nós tomarmos cuidado. Cada um de nós tomarmos cuidado. Como é que a gente vai tomar cuidado? A gente vai tomar cuidado por intermédio do que a gente tem ouvido, o que a gente tem visto na internet, o que a gente tem visto e ouvido na TV, o que a gente tem lido nos jornais, o que a gente tem ouvido nos rádios, o que a gente tem, no caso, recebido pelo WhatsApp, e aqui no WhatsApp a nossa interação já é maior. Então, aqui no caso, tem que tomar cuidado com o que a gente passa adiante. Não é só a pessoa identificar o que recebe. Tem que identificar o que recebe para evitar, para não passar adiante mensagens que tragam desconforto, que tragam medo, que tragam sensação de terrorismo, que tragam, né, pavor, que tragam pânico. Isso não cabe a nós. Isso aí não cabe a nós, e nós espíritas não devemos entrar nesse tipo de vibração. Ainda mais considerando que muitas das vezes as mensagens nem sequer verdadeiras são. E quando são verdadeiras, elas trazem uma verdade,
né? Que outro dia eu estava vendo uma notícia, só para vocês poderem ter uma ideia, né? Era uma notícia de uma cidade pequena que teve, né, durante uma semana, um caso de coronavírus. Um caso, tá? Uma cidade pequena. O que aconteceu? Na semana seguinte, né, no período seguinte, teve outro caso. Aí a notícia do jornal, ao invés de noticiar que, né, infelizmente, tivemos a constatação de mais um novo caso de coronavírus, notícia do jornal, cresce 100% o número de casos da cidade tal. Ora, se tinha um, passou para 2, cresceu 100%. Mas só que tem que... Um caso, entende? Gente, um caso. A gente não está falando de 1.000 casos. A gente não está falando de 10.000 casos. A gente não está falando de 100.000 casos. Um caso. Um caso passou para 2, é 100% de aumento. Mas não é a mesma coisa. Entendem? Não é a mesma coisa. Se você anda dirigindo, está dirigindo um carro, tá? Só para a gente poder entender. Se você está dirigindo um carro e se você está a 100 km por hora, se você aumentar 20% a velocidade, você foi para 120. Você aumentou consideravelmente o seu risco. Agora, se você estava a 40 km por hora e passou a 48, também são 20%. E o risco é muito menor. Entende? Então a pessoa tem que tomar cuidado com o que ela traz e nós, especificamente, precisamos lembrar que tipo de pensamento, que tipo de informações que estão entrando na minha cabeça. Foi a metáfora que Gandhi colocou. Eu não permitirei que ninguém, tá? Seja internet, TV, jornal, rádio, WhatsApp, Facebook, não ande na minha mente com os seus pés sujos. É isso que a gente precisa interromper e precisa brecar. Tem que cortar. Tem que cortar para a gente poder ter uma qualificação das nossas conversas, uma qualificação das nossas vidas e aumentar a tranquilidade das pessoas que estão ao nosso entorno. Né? Porque, infelizmente, até mesmo no ambiente de pessoas espíritas, a gente tem visto companheiros que estão surtando. Tá? É isso que está acontecendo. Essa é a realidade. Então, a gente tem que ir na direção deles para auxiliá-los, para amparar a pessoa que está com dificuldade, e a gente ampara as pessoas que estão com dificuldade sempre por intermédio de ajuda, de conversa amiga, né? É assim que se faz, tá? Não tem outro jeito. É isso que a gente precisa fazer o tempo todo. E a mesma coisa que vale aqui para o WhatsApp, vale para o Facebook. Analisa a origem da mensagem. Analisa o que você está recebendo antes de repassar. Me lembro de uma mensagem, por exemplo, que foi atribuída ao Divaldo Pereira Franco, isso já tem até um pouco mais tempo, mas foi atribuída a mensagem ao Divaldo Pereira Franco, eu sempre falo a respeito disso, né, que a mensagem vinha dizendo alguma coisa do tipo assim, mais ou menos assim, né, os espíritos de luz estão com dificuldade. Gente, já para aí, não precisa nem continuar a mensagem, porque se os espíritos de luz estão com dificuldade, então nós estamos totalmente ferrados, tá? Então, esquece esse tipo de mensagem. Isso foi uma coisa tão chata, mas tão chata, que Divaldo Franco teve que fazer um vídeo, e ele começava o vídeo dizendo assim, estou extremamente constrangido de ter que fazer esse vídeo, para poder dizer que a mensagem não é da minha autoria. Não foi a mensagem trazida por Joana, não foi mensagem, não é mensagem que tem origem, que veio por intermédio de Divaldo Pereira Franco. E aí o pessoal diz que a mensagem veio por meio dele. E isso aí a gente vê o tempo todo. O tempo todo. Chegou mensagem agora há pouco tempo de Ismael. Aí a pessoa, nossa, Ismael, o anjo que cuida do Brasil. Não, Ismael pode ser qualquer um Ismael. Entende? Não precisa ser Ismael, o anjo Ismael, não precisa ser. Né? Gabriel, né? Tem o anjo Gabriel, que fez a anunciação para Maria. Ora, não precisa ser o anjo Gabriel. Gabriel é meu sobrinho é Gabriel. Ismael é meu tio, entende? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente tem que ter cuidado do que a gente está fazendo, porque é através desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento, que nós seremos os pescadores de homens e os pescadores de almas. É isso que a gente vai estar fazendo.
Lembrei também, e aqui na imagem a gente vê, né, tá chovendo aqui, ó, tá dificuldade, tá chovendo. Tem gente que olha para a chuva falar, ai, bendita chuva. Tem gente que corre, tem gente que fica apavorada. Entende? Então, eu lembrei da mensagem evangélica que fala para a gente, aquela mensagem que chega que é traduzida pelo grego, né, e que chega na expressão bem-aventurados, e essa mensagem, quando ela vai lá no hebraico, ela vem, né, diz o professor Manuel Severino Celestino, que a mensagem vem, né, aliás, não foi nem ele que falou isso, quem fez esse estudo foi o professor André Chouraqui, lá na Universidade da França. Tá? E lá na Universidade da França, o nosso companheiro André Chouraqui descobriu que o que provavelmente Jesus disse para a gente foi a palavra asherai, que foi a palavra que quer dizer avante, dizendo para a gente, ei, você, quando você estiver submetido às chuvas, quando você estiver submetido às tempestades, ao invés de fugir, ao invés de simplesmente, né, ficar, ai meu Deus, o que eu faço agora? E ficar todo, né, né, fechado. Não, não faz isso não. Ó, estuda. No caso específico, a gente trouxe aqui mais uma vez a imagem. Pega o livro Caminho, Verdade e Vida, pega o Pão Nosso, pega o Vinho de Luz, pega o Fonte Viva, pega o Palavras de Vida Eterna, pega esses livros. Ah, mas eu não tenho os livros. Faz uma forcinha, entende? Não são livros baratos, tá? Não são livros baratos. Mas quando reabrir novamente o Seara Fraterna, faz uma forcinha, guarda aí R$ 1, R$ 2, vai guardando um pouquinho o livrinho, vai guardando aos poucos, e aí depois dá uma chegada lá na secretaria, ali na livraria, né, na livraria do Seara, que fica logo na entrada, né, a primeira porta estreita, à esquerda, né? Quando a gente entra no Seara Fraterna, tem aquela escadinha, e imediatamente à esquerda tem uma porta, né, que é a secretaria, que tem ali também a livraria. Naquele espaço que está ali assim, chega, se não tiver o livro, encomenda o livro. Vale a pena ter esses livros para estudar, para poder lidar com as situações do dia a dia, para poder lidar com as situações de dificuldade da nossa vida. Ou seja, não para, tá? Não para, tá? Tá difícil de correr, então anda. Tá difícil de andar, engatinha, entende? Tá difícil de engatinhar, se arrasta. Não para, nós não podemos parar, a gente tem que seguir adiante. E seguir adiante com fé, com esperança, sabendo que tudo vai passar, tudo vai dar certo. A gente falou agora há pouco a respeito do Evangelho de Marcos, capítulo, vou retornar aqui para não falar besteira, capítulo 1, versículo 17. E a gente vai adiante no Evangelho de Marcos, da mesma maneira que Jesus fez a convocação de Pedro e André, ele vai agora fazer a convocação de João e Tiago, filhos de Zebedeu. E na hora que ele vai fazer a convocação de Tiago, e de João e de Tiago, né, ele diz assim, lá dentro do Evangelho de Marcos, agora capítulo 1, versículo 20, diz assim, e logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, mais uma vez, se a gente chegasse e perguntasse dentro de um estudo qual o nome de Tiago e de João, a nossa resposta deveria ser, no meu caso, o nome de Tiago e João é Eduardo Henrique. Tá? Cada um de nós entendemos que Jesus não está falando isso daqui para Tiago e João, ele está falando isso para todos nós. E eu gostei muito dessa referência jornaleiros que está aqui, porque jornaleiros diz que lá na origem da palavra, né? Diz que é aquele que se esforça dia a dia. Né? Isso aqui é uma menção muito forte para a gente, porque isso aqui me levou na direção da questão de nós sermos espíritas, de nós sermos verdadeiramente espíritas. Né? Lembrei da palavra jornaleiro, aquele que se esforça no dia a dia. E aí lembrei lá do Evangelho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Esse capítulo aqui, tá? Item 4, né? Capítulo 17, item 4, os bons espíritas, ele sucede o item 3, óbvio, né? Item 4 sucede o item 3, mas o item 3, ele fala do homem de bem.
Então, é muito interessante a gente perceber que Kardec, dentro desse capítulo, Os Bons Espíritas, ele vai fazer para a gente, vai trazer para a gente, primeiro uma orientação, primeiro ele traz a orientação de como a gente deve se fazer, o que a gente precisa fazer para se constituir um homem de bem. Agora eu já estou entendendo o que eu sou um homem de bem. Aí depois ele vai falar a respeito dos bons espíritas. E quando ele fala a respeito dos bons espíritas, ele traz essa pérola para a gente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Esses esforços que estão aqui é que a gente pensou a ligação muito forte deles com aquele que se esforça dia a dia. Nós não vamos nos esforçar uma vez ou outra, a gente precisa se esforçar dia a dia na transformação nossa, na nossa transformação interior. É um esforço diário, é um esforço, precisa muita força de vontade. Por que precisa muita força de vontade? Porque eu posso dizer isso com tranquilidade, tá? Porque é o que acontece comigo, tá? Eu falo assim, não vou fazer isso, aí vou lá e faço. Aí eu pego, me penitencio, fico assim, batendo para mim mesmo. Meu Deus do céu, eu disse que eu não ia fazer. Eu disse que eu não ia fazer e estou fazendo de novo. O que tem que fazer? Se esforça mais uma vez. Aí você vai lá e vai e faz de novo. Aí daqui a pouco você fala assim, eu não vou fazer. E aí você fica se esforçando, não pode parar. Né? Avante, vai adiante, esforça diariamente. Exatamente como a palavra jornaleiros que foi colocada dentro do Evangelho. Aquele que se esforça dia a dia na transformação interior. Um dia vai chegar que a gente vai conseguir se transformar. E aí essa transformação ela é interessante que você não vai saber que você se transformou. A gente não consegue ter essa percepção, tá? A gente vai, daqui a pouco você, né? Por exemplo, falar palavrão. Todo mundo sabe que palavrão traz para perto de nós a influência de espíritos negativos, tá? Espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. Aí a gente pega e faz o seguinte. Aí você pega, fala palavrão e procura não falar. Fala palavrão, procura não falar. Fala palavrão, procura não falar. Daqui a pouco você descobre que você está falando palavrão uma vez por dia. Daqui a pouco você descobre que você está falando palavrão uma vez por semana. E aí daqui a pouco você descobre que você já não está mais falando palavrão. Mas você não consegue saber quando foi o dia que mudou o lado, entendeu? Que mudou a chave. Você não consegue identificar isso. Porque é assim que funcionam as transformações interiores de cada um de nós. Assim que funcionam esse domínio sobre as más inclinações. A gente vai, né, se esforça, se esforça, se esforça, e daqui a pouco simplesmente é assim, ó, plim, conseguiu dominar. E é isso que vai transformar cada um de nós, que vai fazer a gente subir na nossa escalada evolutiva. Para a gente poder tomar conta das nossas dificuldades, né, a gente recebeu esse slide também, né, eu não estou me lembrando quem foi, eu acho que pode ter sido Lisete, companheira lá do Grupo Espírita Redenção, né, que mandou essa pérola para a gente aqui. Olha que lindo, gente. Se você está atravessando um mau momento, siga caminhando. O mal é o momento, não é você. Então, às vezes, a gente fica dessa maneira, tá? Às vezes, a gente... Às vezes tem problema. Às vezes a gente tem problema. Mas não para não, tá? Levanta a cabeça, tá? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Segue adiante, tá? É isso que a gente precisa fazer. Tá com dificuldade? Tá? Não sei como é que está funcionando a parte de atendimento fraterno, mas alguns centros espíritas estão funcionando atendimento fraterno virtual. Tem centro espírita que está funcionando atendimento fraterno no próprio centro, com agendamento de horário, né? E aí, logicamente, com todas as proteções cabíveis, né? Ambiente ventilado, né? Todo mundo de máscara, todo mundo com o sprayzinho de álcool, né? Então, espaço para lavar a mão, lugar, né? Lenço de papel, se a pessoa tossir, tosse no lenço de papel, joga na lixeira imediatamente, descarta imediatamente. Então, todas as situações de proteção para poder amparar as pessoas.
Não são todos os centros espíritas que estão conseguindo se organizar para fazer a tarefa dessa forma, infelizmente, tá? Mas alguns centros estão conseguindo. Tem que procurar na internet, tem que procurar se informar. Às vezes você liga para uma pessoa, essa pessoa vai conseguir conversar contigo, vai te dar o amparo que você precisa, né? O Antônio falou conosco aqui que os estudos da noite que a gente está fazendo aqui no Seara Fraterna, as dúvidas poderão ser colocadas dentro dos comentários da palestra. Então, né, se tiver com dúvida, entra com a dúvida, não fica parado, não fica fechado, tá? Não se fecha dentro da sua dificuldade. Vai na busca da ajuda, vai adiante, que é isso que a gente tem que fazer para melhorar as nossas condições no dia a dia. O Evangelho, né, o Emmanuel fala, né, lá dentro dessa mensagem que temos com Cristo, fala assim: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus falou de maneira muito clara para todos nós: não vos abandonarei. Está lá no Evangelho de Mateus, lá no fechamento do Evangelho de Mateus, capítulo 28, dizendo para a gente assim: não vos abandonarei. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus não apenas não terminou o serviço dele, né, de amparo a cada um de nós no Calvário, mas ele continua amparando a todos nós o tempo todo. Ampara a tal ponto que muitas das coisas que a gente colocou aqui na palestra, na exposição, na hora que a gente pensou em fazer a exposição, tá? Na hora que nós falamos assim, né, a apresentação, né? Aí eu peguei e falei assim, não, agora eu vou montar a apresentação. E aí, antes eu falei assim, vou entrar aqui no Facebook. Aí entrei no Facebook e recebi, por exemplo, essa postagem que está aqui. Tá? Isso daqui eu recebi hoje, só para vocês terem noção, né? Eu recebi essa mensagem do companheiro Ricardo, né, lá da Taquara, do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo. Obrigado, Ricardo. Um companheiro trabalhador muito forte da doutrina espírita, divulga muita coisa de doutrina espírita. Aí ele mandou para a gente essa mensagem aqui do Minutos de Sabedoria, lição 182. Eu não trouxe toda a mensagem, não, mas eu botei aqui a referência e trouxe as principais frases que estão dentro da mensagem. Não se deixe levar pelo extremismo. Começou a receber muita coisa que está indo muito, tá com peso muito maior do que deveria ter, não se deixe influenciar dessa forma, tá? Nem exagere, nem para mais e nem para menos. Nem 8, nem 8 milhões. Procura permanecer, saiba permanecer no meio termo. Não vai nem para um lado e nem vai para o outro lado. Caminho do meio. Olha a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, convergindo com os ensinos lá dos nossos companheiros do budismo, falando para a gente assim, o caminho do meio, o caminho zen, o caminho do equilíbrio. Eu gostei aqui dessa imagem, é uma pena que a imagem está muito pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela um pouco maior, mas não mudou muito não, tá? Eu queria mostrar para vocês que aqui no final da imagem tem o sol. Tá? E esse sol que está ali no final da imagem é o que a gente chama, né, dentro dos nossos trabalhos, a gente faz aquela ligação com o que Jesus ensina para a gente, dizendo para a gente assim, né, ele fala para a gente, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará em trevas. Tá? Isso é muito importante para a gente. Não vai nem para o caminho do 8, nem vai para o 8 e nem vai para o 8 milhões. Vai no caminho do meio, segue firmemente na direção do Evangelho de Jesus, porque assim a gente com certeza vai ter as melhores condições para as nossas vidas. Aí nós recebemos também essa publicação aqui de um grupo lá da Fraternidade Francisco de Assis, lá em Pati de Alferes, e essa mensagem é espetacular, né? Porque quando a pessoa lê de maneira de cima para baixo, de maneira pessimista, ela lê a mensagem assim, ó, olha como é que está escrito aqui, é o mesmo quadro, tá? De cima para baixo, ó, estou de cima para baixo, aqui, quem é esse aqui? Jesus, tá? Eu sou a luz do mundo, o sol, é o nosso sol. Bezerra de Menezes diz, tu és o nosso sol, é o sol que aquece as nossas almas,
Tá? Então, esse é Jesus. E aí, a pessoa que se afasta de Jesus, que está sendo pessimista para lidar com as coisas do dia a dia, lê a mensagem da seguinte maneira: essa situação é insuperável. É um absurdo pensar que vamos sair disso. Temos de nos render e deixar de lutar. Se engana quem acredita que todo o nosso esforço valerá a pena. Mas, graças a Deus, nós espíritas não vamos ler a mensagem de cima para baixo. Nós espíritas, nós vamos ler de maneira otimista, de baixo para cima, indo na direção de Jesus, nosso amado mestre, nosso paradigma, de acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai ler e vai perceber que está dizendo assim para a gente: ei, você, todo o nosso esforço valerá a pena. Se engana quem acredita que temos que nos render e deixar de lutar. Nós vamos sair disso. É um absurdo pensar que essa situação é insuperável. Tenhamos certeza. Tudo passa, tudo dará certo, tudo se acertará, tudo se ajustará e nós sairemos vencedores dessa situação que estamos sendo submetidos, que estamos sendo provados por essas expiações que estamos vivendo, por essas vicissitudes que estamos passando. Que Deus ampare a todos nós. Nós encerramos o estudo e queremos desejar a todos que a paz do nosso Mestre Jesus se faça para cada um de nós. Que Deus nos ampare hoje, agora e sempre. Graças a Deus.